Salve galera, quem fala é o Dax do episódio de Ark Lost. E bom galera, hoje finalmente nós iremos construir nossa jangada a motor para sair desse local e ir para nova base. Eu ainda vou construir a nova base, porém eu vou ter que mudar todos os dinos, materiais para lá, para eu conseguir craftar, farmar e tudo mais. Bom, hoje provavelmente vai ser um dos penúltimos episódios que eu estarei nessa base aqui. Provavelmente vai ter mais um ainda, que eu tenho que domesticar algumas criaturas que estão aqui perto para levar junto. E eu vou começar aqui pegando alguns ovos. Eu vou ter que incubar alguns parassauros para conseguir um pouco de metal e eletrônico, só que eu acho que eu vou fazer isso quando eu tiver na nova base já, para conseguir pegar um pouco de eletrônico para fazer ar-condicionado. Vocês podem ver, eu tenho muito teresino, inclusive vou ter que domesticar também um casal de Rex e um casal de Megatherium. Mas isso eu vou deixar para depois, já que eu moro lá perto do gelo, tem Megatherium, tem Rex, é tranquilo. E a incubadora que eu vou fazer, eu estou meio indeciso se eu faço dentro ou fora da nova base, que a nova base será bem grande, então vou ter que demorar muito tempo farmando. Esses ovinhos aqui, alguns nem são fertilizados, são apenas ovos normais, mas não tem problema. Os ovos teresino, eu acabei guardando alguns para fazer kibble, só que eu misturei tudo, então vou ter que incubar todos eles. Então tem alguns ovos que realmente são úteis e outros que são inúteis, então vou ter que incubar, se for útil eu vou manter e o outro eu vou matar. Bom, hoje eu irei mergulhar no mar para eu conseguir um pouco de pérola negra, para eu conseguir fazer o barquinho. Como eu disse para vocês, o barquinho a motor é bem interessante para eu conseguir locomover os dinos e o loot para a nova base. Ele é mais rápido e por ser de metal é mais resistente. Eu não sei, sendo bem sincero, se o Lady Whisky quebra o barco de metal, mas mesmo assim ele é muito rápido o barco, então eu consigo fugir. Provavelmente, tá? Provavelmente. Aqui, ó, era onde eu estava guardando os ovos. Porém, eu acabei misturando tudo aqui, ó. Tem o fertilizado aqui também, ó. Então, realmente não me lembro qual é que é útil e qual não é útil. Mas, enfim. Tá faltando apenas um pouco de pérola negra e um pouco de polímero orgânico para eu conseguir fazer a jangada. E aqui tem muito material, ó, que eu vou ter que tirar daqui. Como vocês sabem, aqui nesse novo Ark, as coisas ocupam muito espaço. Então, tem que tirar aqui couro, tirar muita coisa, porque... Ah, não, ó. Vai 200 couro ali, ó, 200, então vou ter que tirar apenas 600 para liberar um pouco de slot, para gente conseguir colocar depois o polímero orgânico. A obsidiana é fácil de farmar, o polímero também, e vai faltar realmente a pérola negra. Outro intuito que eu tenho de ir no mar hoje é pegar esse daqui, ó, o dardo de bile de Ammonite, que no caso é o dardo de feromônio. Eu quero fazer alguns dardos desses, então vou ter que farmar um pouquinho no mar como consequência, então vou aproveitar e fazer isso hoje também. Eu tenho um escudo aqui, ó, praticamente quebrando. Mas eu acho que dá tranquilamente para me utilizar nessa viagem. Não vai ser uma viagem completa no mar, será apenas aí alguns mergulhos para conseguir farmar o que falta realmente de pérola negra. E vamos lá. Primeiramente eu vou tentar pegar a pérola negra, depois eu vou no gelo pegar o polímero e logo em sequência pegar a obsidiana que já fica aqui perto da base. Eu queria upar aqui o máximo possível de speed, só que eu não posso fazer isso também, porque senão ele vai ficar fraco. Então a vida tá interessante, só que ele pode ficar fraco caso eu upe muito Spirit e não melee. Eu utilizo esse bichinho aqui, mas não tanto, porque eu só farmo com ele até agora a biotoxina. Porém, agora eu vou dar uma mergulhadinha para tentar farmar juntamente com vocês aí um pouco de pérola negra. Quem sabe eu encontro alguma criatura interessante também no fundo do mar e assim eu posso marcar a localização. Essa notinha aqui é a notinha da hiena, eu peguei ela sem querer em uma noite aí, vou mostrar pra vocês aí. Então, infelizmente, eu peguei essa notinha sem querer. E eu nem aproveitei o buff, tá? Eu nem aproveitei o buff. O oceano tá bem complicado aqui. Mesmo no gráfico que baixa. Mesmo com brilho ou sem brilho. É meio complicado entrar no oceano porque você não enxerga nada. Isso fica muito mais complicado você conseguir encontrar as criaturas. Porque no máximo que você vai ver é um vulto. Ou quando estiver literalmente na sua frente. Porque fora isso vai ser meio complicadinho você conseguir ver, né? Olha, nós temos aqui três criaturas que dropam no fundo do mar, pérola negra. Uma é o Ammonite, como eu disse pra vocês. Outra é aquele escorpiãozinho do mar. E a outra é aquela baratinha do mar. Eu nunca me lembro do nome, tá? Mas enfim, como vocês devem lembrar aí, o Ammonite é aquele polvinho pequenininho, caracol que nós temos.
caramba, realmente tá bem complicado aqui de você conseguir enxergar, hein? Nossa. Normalmente, essas criaturas que eu acabei de falar pra vocês, elas sempre estão aqui nas profundezas, na parte bem baixa mesmo aqui do oceano. Então elas vão estar bem na profundidade aqui. Não vai ter muito jeito, não, vai ter que ser assim. Aqui nas profundezas nós temos muito peixe elétrico, que é a enguia, e também cnidária, que é a água-viva. Mas o basilo aqui, como vocês sabem, não toma dano de raio, de choque. Então isso facilita bastante para conseguir farmar aqui. Eu queria upar speed nele porque ele é lento, mas a vida tá interessante já. A vida, eu quero upar um pouco mais de dano também. Como vocês podem ver, eu não consigo enxergar muito a minha frente, porém basta eu ficar aqui, ó, sempre nadando na parte mais baixa do oceano, essa parte aqui da areia. Então só eu ficar andando aqui perto das margens, na parte da areia, na parte bem baixa mesmo, que eu vou conseguir enxergar em algum momento. Então eu já volto com vocês para vocês verem quais são os espécimes que nós temos aqui para pegar pérola negra, apesar que nem dropa sempre, tá? Nem é sempre. Olha só, esse aqui é o Ammonite, que é o caracolzinho que nós temos aqui, ó, e como eu disse, nem sempre dropa pérola negra, tá? Cara, ficou muito estranha essa fumacinha aqui. Uma fumacinha era pra ser verde, mas tá ciano, sei lá. Esse aqui é um debuff, tá? É um debuff que as criaturas, até mesmo passivas ou neutras, vão te atacar. Vão se sentir atraídas por você e vão acabar te atacando. O buff não apareceu aqui no Basilo, mas o buff aparece no jogador, tá? Não é buff, é debuff. Então, demora mais ou menos 1 minuto pra sumir. Criaturas passivas, olha só o baratinho aqui, ó. Criaturas passivas ou agressivas, não importa, todas elas vão se sentir atraídas por você para te agredir, né, para entrar em combate. Essa baratinha aqui já também está na parte externa do mar, assim como pelas praias, que nós conseguimos matar e pegar pérola negra às vezes. Mas falta encontrar aqui apenas um escorpiãozinho para vocês verem qual é o espécime. Infelizmente eu não peguei muito até agora e eu preciso de mais ou menos 30, não é? Acho que eu preciso de umas 30 pérolas negras para conseguir pegar lá e craftar essa água-viva. Craftar o barquinho. O barquinho é essencial, porque como vocês sabem, eu tenho apenas uma criopora até agora. Então eu vou ter que precisar fazer mais algumas crioporas e transportar as criaturas. E eu não quero ficar dando várias e várias viagens aqui na base. O Beast de Ammonite não é complicado de pegar. É apenas encontrar o Ammonite e ir lá e farmar. Então esse aqui é o menor dos problemas que nós temos. Porém, esse item aqui não pode ser armazenado na geladeira de energia, apenas na geladeira de madeira. Então ele estraga um pouco mais rápido, mas eu vou craftar já já aquelas munições. Provavelmente não agora nessa base, mas eu vou craftar, não demora muito. Até a munição tem tempo de decomposição, tá? Mas é mais tranquilo você conseguir armazenar e tudo mais. Até porque a munição pode sim ser armazenada na geladeira elétrica, né? Então fica um pouco mais fácil. Eu sempre fico abismado que as pérolas no fundo do mar são do tamanho de jogador. Tem várias, tá? Várias e várias aí que são do tamanho de jogador. Ah, aqui, ó. E essa aqui é a última espécime que nós temos aqui, insetos aquáticos que dropam a pérola negra. Esse inseto, ele praticamente dá insta-topor no jogador, então nunca tem que matar eles de forma manual, porque pode dar ruim, tá? Umas 2 batidinhas que ele te causar, seu topor vai subir muito e você vai desmaiar. Até porque o jogador desmaia com 40, 60 de topor. Então nós temos aí 3 tipos de insetos aquáticos, né? Que nós podemos aí farmar, tentar farmar a pérola negra. Eu consegui ter aqui 4, tranquilíssimo. Vai ser assim. Eu até posso encontrar um Mosa Alpha, mas se for muito forte eu não consigo matar. E também tem solteiros que eu posso conseguir encontrar. Eu vou tentar sempre deixar aqui o basilo vazio para ele não pesar tanto, já que ele não é tão rápido e pesado vai ficar muito pior. E também nós temos mais uma possibilidade, que é encontrar uma lontra, que eu acho extremamente difícil, já que a lontra é mais fácil encontrar perto do obelisco verde ou da Redwood para domesticar. Com a lontra, farmar pérola negra é só questão de tempo, já que ela mata os peixinhos tranquilamente. Mas enfim, vamos falar aqui mais um pouquinho e já volto com vocês para fazer o barquinho e testar. Nós temos que ir em alguns locais ainda para pegar mais material que vai faltar. E olha só, eu estava aqui andando pelo mar, nadando, né? Olha, um peixinho rosa, um greyfish, né? Um peixe pescador. Deve ser do evento passado que teve as criaturas com cores diferentes. Mas enfim, eu não costumo muito navegar pelos mares aqui mergulhando e acabei de encontrar aqui biomas aquáticos diferentes. Tem aqui, ó, essa planta, que não é coletável pelo visto, é apenas decorativa, e acabei percebendo também que nós temos alguns detalhes nas pedras. Eu estou bem próximo aqui
da Ilha dos Carnívoros, ó, na metade do caminho. Eu só vou até na Ilha dos Carnívoros e depois eu volto pra base, porque eu acho que é suficiente pra eu conseguir farmar a Pérola Negra que eu preciso. Ó, tem até mais uma Monite aqui. Então, como eu disse pra vocês, eu não pretendo fazer a volta completa no mapa por conta disso. O debuff não aparece aqui no Basilo, mas aparece no jogador, quer ver? Ele é o debuff que nós temos. E as criaturas ficam atraídas por você, né? Infelizmente ele tem uma duração bem alta, mas não tem o que fazer. Então nós temos aqui vários biomas aqui pelo mar. Obviamente precisa melhorar muito a questão aqui gráfica, de luz e tudo mais. Mas eu vou encontrar vários biomas diferentes. Eu acabei passando também por alguns corais bem diferentes, mas não era bioma. Bioma sim, né? Entre algumas aspas, deu pra entender. São partes diferentes do oceano que nós temos aqui com detalhes diferentes. Mas isso é bem legal. Apesar que o gráfico não tá dos melhores, nós temos aqui várias coisas diferentes. Praticamente aqui na Ilha dos Carnívoros já. Eu quero apenas dar uma olhadinha para ver se tem algum alfa, alguma coisa interessante. Opa. É nível 55 ou 95, eu não tô conseguindo enxergar direito, tem que ver na gravação depois. É engraçado que o peixe elétrico, coitado, ele tenta, mas não consegue. Aquele Mosasauro, se for nível 95, tá nível interessante, viu? Se aquele ali for nível 95 realmente, está muito interessante, porque aqui no The Island, como vocês sabem, é bem complicado encontrar criaturas nível alto. Ah não, é 55. Eu vou confirmar depois na gravação, eu acho que eu estou vendo 55 ou 95, não dá pra ver legal aqui não, tá meio embaçado. Mas enfim, estou praticamente finalizando aqui o farm, a minha scuba tá quebrando já, tá? Apesar que eu não tomei dano, ainda bem, mas a scuba está praticamente quebrando. Achei pouquíssimas baratinhas aqui do mar, o que eu achei mais mesmo foi a Monite e também o escorpiãozinho, que eu nunca me lembro do nome. Qual o nomezinho desse baratinho aqui? Ah, Trilobita. É que não duro por nada, enfim. Achei até uma setinha aqui no fundo do mar. A primeira localização que eu vi aqui no fundo do mar é uma seta, mostrando para voltar. Vocês viram ali a setinha no chão? Provavelmente é bug de renderização, mas tem uma setinha ali apontando para voltar. Do lado da pedra porosa. Aqui já tem mais coral, é um local mais diferente. Olha só. Apesar que eu acho que não vai ter muitas variações assim não, mas é um local diferente já. Por que pareça, eu não achei nenhum plesiosauro. Achei apenas aquele mosasauro que vocês viram lá. É nível 55 ou 95, não achei também nenhum Soteutos. Muito menos o peixinho da sorte. Quando eu for sair pro mar, eu vou começar a levar mel comigo. Porque quem sabe eu encontro um peixinho da sorte e eu posso tentar domesticá-lo. Nossa, saí muito longe da ilha. Acho que eu fui muito pra esquerda. A ilha já está aqui. Essa ilha tem até uma caverna que eu nunca explorei. Uma caverna nova. No antigo Ark Mobile que nós jogávamos, nós tínhamos aí 6 cavernas. E no The Island, se eu não me engano, são 8. Então tem 2 cavernas ainda que eu não explorei. Se eu não me engano é isso. Eu quero apenas mostrar pra vocês aqui a entrada da caverna. Só pra vocês verem onde é que é essa entrada, tá? Nessa ilha aqui nós temos algumas notinhas de exploração também, bem interessante para upar criaturas. Eu pretendo vir aqui ainda no futuro, quando eu tiver algumas criaturas para upar. Porque realmente o spawn é muito alto. Eu acho que eu não vou conseguir chegar muito próximo com o Basilo, porque as criaturas provavelmente vão atacar ele, caso eu desmonte. Então eu não posso desmontar. Mesmo que eu mate elas vão spawnar por aquele tempo. Mas eu quero mesmo olhar pra vocês verem aí quando é que é a entrada da caverna. Eu pretendo vir aqui e não demora, tá? Eu quero vir aqui porque eu vou morar aqui perto. Vou morar no Lago Oculto ali. Então eu vou vir aqui com frequência pra farmar. Provavelmente. É aqui, ó. É bem aqui, ó. Provavelmente, se você jogou o antigo mobile, você já viu nessa ilha procurar essa caverna aqui. Assim como eu. E aqui nós temos a caverna, ó. Então no antigo mobile não tem essa caverna. Tá faltando, se não me engano, 2. Olha, não é. Então como eu já farmei a pérola negra que eu precisava, o que me resta realmente é voltar pra base, guardar o loot, partir o gelo. Preciso farmar agora o polímero, que realmente precisa bastante. Se não me engano é uns 400, 500
para fazer a jangada e um cofre. Olha só isso, cara. O airdrop simplesmente bugado. Meu Deus. Eu até poderia farmar aqui os pinguins utilizando o taco, mas isso levaria um pouco mais de tempo. Matar o pinguim, descer nas agentáveis, coletar, é muito risco e não vale muito a pena. Então eu realmente vou matá-los aqui, utilizando agentáveis, mesmo que o drop seja pequeno, de 3 a 20. Então o pinguim pode dropar de 3 polímero orgânico até 20 polímero orgânico de um único pinguim, tá? Apesar que o drop é bem aleatório mesmo, entre essas margens aí de números. Eu vou tentar aqui matar o máximo possível, como são criaturas pequenas, você vai matar elas, elas vão respawnar, não demora muito. Então eu posso ficar só dando voltas aqui, nessa parte do fundo do gelo, que eu vou conseguir farmar o que eu preciso. Eu estou com a roupa de neve, como vocês podem ver, e eu não posso esperar ficar à noite, porque mesmo à noite eu vou receber um pouco de dano, já que a minha armadura é a armadura básica de neve que eu tenho aqui ainda. Eu não me lembro se eu upei Fortitude nesse personagem aqui, mas eu vou dar uma olhadinha depois. E vai ser assim, ó. 8... Não importa se é juvenil, se é bebê ou se é adulto, o drop é sempre assim, 3 a 20. Acho que nem chega a 20, chega só a 18. Então é bem pouco o drop realmente. Eu preciso de 500, eu acabei vendo lá, é 100 pro cofre, 400 pra jangada. E eu vou levar um pouco a mais porque obviamente vai estragar, já que é polímero orgânico. E me falta ainda a obsidiana, mas eu vou ter que pegar um pouco mais de obsidiana porque eu vou ter que fazer polímero normal também, industrial, caso necessite. Olha só, tá vendo? Vamos lá, vai demorar muito, mas eu volto com você já já. Já estou saindo aqui do gelo, porque anoiteceu e realmente eu não consegui completar o que eu precisava. Eu tenho aqui 500, tenho 500 não, falta um pouquinho para 500 aqui polímeros, mas eles vão estragar no meio do caminho, alguns. Então acho que eu vou ter que fazer uns 40 polímeros industriais para conseguir suprir o que eu preciso fazer. Mas foi um bom lucro, consegui farmar bastante aí em apenas um dia. Agora estamos aqui e vamos ver aqui qual a quantidade de obsidiana que eu vou ter que pegar, porque eu vou precisar pegar bastante obsidiana. Como vocês sabem aqui, ó, o slot que vai ocupar vai ser bastante, cara. Eu acho que eu vou ter que craftar logo o cofre e depois ir fazer aqui o barco. Eu acho que a melhor opção é isso mesmo, fazer aqui o cofre. Cadê o cimento? Eu tirei tudo que tinha aqui, que tava sobrando. Couro, passamento, tudo, cristal, e deixei apenas os materiais para fazer o cofre e para fazer também a jangada. Dá para fazer. Esse cofre eu pretendo colocar ele na jangada, mas caso não der, eu vou colocar ele lá naquela semi-base que eu fiz para guardar material. Vou ter que ir agora na caverna de lava, pegar um pouco mais lá. Eu não vou nem levar o ancilo, porque eu vou farmar na mão mesmo, eu upei um pouco de peso já, então é tranquilo. Ah, faltou bem pouquinho, ó. Nossa, bem pouquinho, então eu consigo pegar lá. Consigo pegar um pouco de obsidiana a mais. Vou voltar pra cá e fazer. Vou pegar umas 100 obsidiana, acho que dá. Já que são 2 obsidianas pra fazer aí um polímero, acho que dá, sim. Mas enfim, vamos à noite mesmo, porque se eu dormir vai estragar mais polímero, então eu não posso perder tempo. Então vamos à noite mesmo. Finalmente chegamos aqui. Até acabei esquecendo de trazer a tocha, porque eu estou um pouco mal acostumado de jogar o Aberration. Com o Aberration eu não levo tocha, eu só levo aqueles bastões de luz para iluminar. Aqui nessa caverna, nós temos obsidiana, não tão longe. O problema é que não são coletáveis, são apenas decorativos. Vai, cadê a luz? Olha só, pronto. Começou a iluminar já. Isso aqui, ó, é obsidiana, mas é apenas decorativa. Não dá pra pegar isso aqui. Tá vendo? Não é possível pegar. Aqui também, ó. Então você não consegue pegar aí porque é apenas decorativo. Algumas até deve dar. Algumas dessas daí. Porque também não faz sentido ser 100% desse jeito. Mas não vai ser muito não. Opa, dei de cara logo com a aranha, meu Deus. O sonzinho dessa aranha é totalmente diferente do outro mobile, o sonzinho dessa aranha aí. Dá um pouco de agonia, confesso. Nem tinha visto ela, só vi os olhinhos. Aqui isso aqui tem obsidiana, ó, decorativa.
Algumas, como eu disse, devem ser coletáveis. Oxe, desde quando spawn isso aqui? Isso aqui é obsidiana, né? É obsidiana isso aqui. É obsidiana mesmo. Desde quando spawn obsidiana aqui que eu não estou lembrado? A minha sorte é que dessa vez não spawnou um morcego aqui, tá? Ainda bem. Mas e aqui, ó. Ali é uma aranha no fundo. Eu não tô nem um pouco afim de matar a aranha, já que eu tô com a espada normal e a pistola também normal. É, não. Enfim, aqui tem obsidiana, como vocês podem ver. Vamos pegar aqui o máximo possível para levar para a base, até o ponto que eu não fique pesado para conseguir saltar, porque eu vou ter que voltar fazendo parkour também. A obsidiana aqui, vou ter que levar um pouco mais de 100, já que eu vou ter que fazer um pouco de polímero. Mas eu acho que eu consigo levar um pouco porque eu upei muito peso mesmo. Eu fiz isso porque constantemente eu estou transferindo materiais da minha forja lá fora para dentro da base, então eu upei muito peso para conseguir transferir muito material sem precisar fazer várias e várias viagens. 150 obsidiana eu acho que é o suficiente para fazer lá o barco e também um pouco de polímero industrial. E agora você vai voltar. Eu tenho um paraquedas aqui, então não tem problema. Se eu perceber que eu vou cair em algum momento, eu utilizo o paraquedas, eu consigo no mínimo sobreviver um pouco mais. Aqui eu quase morro, mas enfim. A aranha provavelmente vai estar bem aqui, né? Ela veio me seguindo. Ah não, ali é outra aranha. Acho que é outra aranha aquela ali. Eu escutei outra coisa aqui. Outra bugada na parede. Cara, essa caverna tá mais clara do que o normal. Tá bem clara. Será que já amanheceu? Normalmente essa caverna aqui é um pouco mais escura do que isso. É até um pouco chato entrar aqui, porque se entrar com a tocha vai aumentar o calor, né? A temperatura. Tá bem clarinha essa caverna, por que pareça. Será que mudou alguma coisa na atualização e eu não percebi? Não, tá no gráfico alto. Nossa, gráfico alto, brilho ativo. Bom, enfim, partiu base agora. Como eu disse, eu não dormi ainda, então provavelmente está à noite, porque eu não quero que o polímero estrague mais. Então, amanheceu. Então, quanto mais tempo eu demorar, o polímero orgânico vai estragar lá. E, como consequência, eu vou ter que fazer mais polímero industrial, o que eu não quero. De volta à base. Essa luzinha lá é o artefato. Parece um olhinho, uma base com um olhinho. É isso, casa monstro. Tá fazendo um barulhinho aqui de fabricator, mas o fabricator tá desligado. Estranho. Tá desligado, não tá? Tá assim. Ah, deve ser o gerador lá em cima. Agora sim. Vamos fazer aqui o barquinho rapidamente e testar. Pra ver como é que vai ser. Tem que fazer aqui um pouco mais de... um pouco mais de 20, porque provavelmente vai estragar mais alguns. Vai fazer 80. Eu não posso gastar muita obsidiana, não. Agora sim, ó. Tudo que eu precisava aqui eu já tenho pra fazer aqui a jangada. A única coisa que eu percebi aqui agora é que é muito caro pra utilizar aquele negócio lá, o Hackcraft, que o Ark chama, né? 2.000 chaves pra fazer um barco. Meu Deus. Aquele ali é pra utilizar a chave, ó, pra fazer o barquinho sem ter os materiais. O Ark adicionou nesse novo jogo aqui, né? Essa mecânica aí que praticamente é inutilizável, já que é muito caro. Mas ainda bem. Nós temos aqui agora o barquinho, nossa, tá muito escuro, em mãos, então vou esperar amanhecer para vocês verem diretamente como é que é os detalhes e como é que ele funciona. Vai demorar só alguns minutinhos. Finalmente amanhã, podemos colocar o barquinho aqui e começar a testar. Estou bem curioso para ver como é que vai ser o design e como é que funciona. Até peguei um pouco de gasolina ali, para nós alimentarmos ele e ver como é que é. Eu vou colocar ele aqui na margem mesmo, para colocar ele, pelo que eu percebi aqui, da mesma forma que é para colocar a jangada. Chegou perto aqui da água e colocou. Então nós temos aqui, ó, combustível zerado, o motor, alguns detalhes aqui, ó, madeira. Isso é muito bem feito, hein?
Olha só os detalhes. Nossa, muito bem feito. Vamos tentar colocar o cofre aqui. Não dá. Então eu vou ter que levar o loot dentro do inventário das criaturas. É isso que eu vou ter que fazer. Para alimentar ele tem que estar montado? Não. É aqui, ó. Só vir aqui e ligar, pronto. Eu acho que essa jangada de metal é do mesmo tamanho da jangada de madeira, né? Esse barquinho a motor. É bem rápido. É mais rápido do que eu esperava, na verdade, ó. O tamanho, eu acho que é o mesmo tamanho da jangada normal. Cara, se isso aqui não conseguir fugir de um Lady Whisky, nada consegue. O Lady Whisky não é muito rápido e eu acho que ele não vai quebrar a jangada de metal. Eu acho. Sendo bem sincero, não tenho certeza. Mas, cara, essa velocidade aqui ele não vai conseguir me pegar, não. Se eu seguir reto, não consegue, não. Apenas se eu fizer uma curva, porque na curva aqui vai perder um pouco de velocidade. Mas, seguindo reto, se ele conseguir me pegar, já vi. Ele é o Flash. Infelizmente não é possível colocar o cofre aqui em cima da jangada, então eu vou ter que levar o cofre lá pra minha mini base, pra eu conseguir craftar minha base gigante. E vou ter que levar os materiais aqui no inventário das criaturas, então vou ter que levar aí Teresino com o inventário lotado, Ancilo com o inventário lotado. Vamos ver como é que funciona aqui a questão do combustível. Ah, ele funciona da mesma forma que funciona aí o motosserra, olha só. A porcentagem de combustível, quando você utiliza uma gasolina, ele não zera 100%, ele fica lá a porcentagem, assim como a motosserra também. Quando você utiliza apenas um combustível, ela vai utilizando a porcentagem até acabar. Eu vou fazer aqui algumas caixas para colocar no barquinho, já que caixa não ocupa muito espaço, mas armário eu não vou colocar. E agora só me resta esperar para mudar. Então esse que é o vídeo, já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.